Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Psi Descomplica. Estamos em mais um mês aí muito emocional, muito emotivo, no mês de maio, uma data muito significante e é justamente sobre essa significância desse mês que nós estaremos conversando no podcast do mês de maio, tá bom? Mas antes de iniciar a nossa discussão sobre o tema que irá ser apresentado muito em breve, já convido vocês a seguirem as nossas plataformas digitais, @TV Promessa Viva. Estamos no TikTok, no Instagram e aqui no canal do YouTube. Então, sempre esteja fazendo as devidas configurações nos seus celulares, tablets, páginas, para que vocês consigam estar acessando todas as novidades que nós estamos colocando aqui nas nossas plataformas, tá bom? Mas vamos ao nosso tema específico, né? Mês de maio, um mês muito emocionante, um mês de muita significância para o comércio, afinal, é um mês onde existe todo um fomento em relação à compra, em relação a presentear, e aí os filhos ficam ensandecidos com o que irei presentear a minha mãe, o que darei de presente, e nós podemos ver já desde agora muitas lojas colocando ali nas suas páginas, né, de redes sociais, principalmente o Instagram, muitos detalhes nos seus stories que chamam a atenção para esse significado, para mexer realmente com o nosso emocional, para comprar para as nossas mães. Não que não seja algo importante presentear aquelas que nos deram, né, a vida, dedicaram as suas vidas para que nós pudéssemos ter o melhor da educação. Mas não se trata exatamente disso que eu quero conversar com vocês. Todo esse apelo emocional romantizado em torno da compra, do presentear, da troca, fica em um plano principal de discussão, porque todos queremos comprar algo, e esquecemos de uma coisa muito importante que envolve esse universo materno. Sim, as nossas mães, eu sou mãe, ficamos muito felizes quando recebemos presentes. Mas será que nós, enquanto sociedade, estamos preocupados em entender e em vivenciar, compreender quais são os dilemas da vida materna? Eu, enquanto psicóloga, atendo especificamente muitas mulheres que estão aí desde a ideia, nutrindo ali o desejo, alimentando esse desejo pelo maternar, pelo gestar, até mesmo aquelas que já gestaram, já tiveram seus bebês, ou estão com seus filhos ali na fase de desenvolvimento, adolescência, enfim. E é uma angústia muito grande aquilo que eu ouço das minhas pacientes, que é o seguinte: eu estou cansada, eu não consigo dar conta das coisas. E essa sobrecarga que a mulher vivencia, que a mãe vivencia, a sobrecarga materna, ela é praticamente que invisibilizada. Ela não é falada, ela não é posta para discussão, porque nós falamos apenas do amor de uma mãe, que não está errado, vou ressaltar novamente. Mas nós precisamos conversar acerca do que significa esse maternar para essa mãe, o que é esse gestar, porque antes dela se tornar uma mãe, ela era uma mulher com sonhos, talvez sim a maternidade fazia parte desse sonho, dessa vida dessa mulher, ou talvez essa maternidade surgiu sem um planejamento específico, tá? Então, quando as mulheres elas se tornam mães, elas meio que esquecem um pouco essa pessoa que existia antes, e ali existem vários papéis: mulher, esposa, irmã, amiga, uma tia, uma sobrinha, enfim, uma estudante, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tinha sonhos, uma mulher, tá? E aí a maternidade ela chega na vida dessa mulher, se tornando mais um papel que nós precisamos desempenhar. Afinal, o bebê que ali está no ventre não pediu para vir e precisa ser cuidado desde o seu período ainda intrauterino, né? Nós precisamos estar conversando sobre essa sobrecarga que vem para a mulher, tá? Como se ela não pudesse mais sonhar, como se ela não pudesse mais ter os seus planos realizados, conquistar os seus objetivos. E uma coisa que eu vejo muito com as minhas pacientes é o seguinte: o sentimento de solidão, de acreditar que não tem com quem contar ou que não pode pedir ajuda. E aí eu trago a reflexão para vocês do seguinte: esse mito que existe de uma maternidade perfeita e uma maternidade que precisa ser desempenhada por mim. Tá, o filho é meu, sim.
Mas eu não preciso passar por isso sozinha. Nós precisamos entender que existem redes de apoio e que essas redes de apoio servem exatamente para que essa mulher consiga viver o feminino, viver quem ela é enquanto mulher e desfrutar também desse novo papel que é o maternar. Afinal, numa configuração mais geral, nós sabemos que se existe um filho ali, né, que veio ao mundo, existe um pai, existe um genitor dessa criança. No modo geral, eu sei que existem casos específicos onde o genitor não é presente dentro dessa conjectura da família, tá? Mas no modo geral, como eu disse, esse pai está presente. E muitas vezes essa mulher ela assume todos os papéis, paterno e materno, e esquece que esse pai também precisa participar do desenvolvimento daquela criança, porque ele tem um papel extremamente significativo, tanto quanto essa mãe. E essa mulher vai levando essa sobrecarga, vai aumentando esse mito de que não precisa de ninguém, e o próprio pai é praticamente que anulado dessa configuração familiar. O que eu trago para vocês, mulheres que me assistem ou que estão me ouvindo nesse momento, é o seguinte: vocês não precisam lidar com tudo sozinhas. Vocês não devem lidar com tudo sozinhas. Esse mito de que a mulher tem que dar conta de tudo, que a mãe tem que fazer tudo, é exatamente isso, um mito. Um mito criado no social, no imaginário social, que é replicado, que é reproduzido e que traz uma série de sobrecarga emocional, de problemas emocionais para essa mulher. Como, por exemplo, ao perceber que não conseguiu, um exemplo básico, tá? Não conseguiu manter a casa devidamente organizada, e eu coloco organizada entre aspas, porque depende de uma organização. Para mim é uma coisa, para você é outra, tá bom? Então, se essa mulher, ela não conseguiu manter essa casa organizada como ela imagina que tenha que ser, para ela isso vai ser um prejuízo muito grande, porque ela vai trazer à tona muitas crenças de insuficiência, de inabilidade, de incompetência, e isso vai fazer com que ela traga para essa vida materna dela um peso exagerado, um peso que sim, já existe na maternidade por causa da grande responsabilidade que é ter um bebê, cuidar de uma criança, educar uma criança, e além disso, todas as coisas que ela não consegue dar conta, não porque ela não seja capaz, mas porque de fato o tempo, ele é nosso amigo, mas também é nosso inimigo. Afinal, um bebê recém-nascido demanda muito dessa mulher. Essa mulher passa por privação de sono, essa mulher passa por desordem emocional da parte dela, porque precisa se reorganizar várias e várias vezes. Então, nós precisamos trazer, como eu disse, a discussão de mito e verdades em relação à maternidade. E esse mito da mulher perfeita, da mãe perfeita, da mulher que dá conta de tudo, da mãe que dá conta de tudo, precisa ser desconstruído, porque nós estamos perdendo muitas mães para uma sobrecarga que está apenas na cabeça dela, por acreditar que não deve pedir ajuda, porque se for pedir ajuda, vai ser colocada como fraca, vai ser colocada como inútil, vai ser colocada como incapaz de educar uma criança, tá bom? Então, mulheres, mães que estão me assistindo e me ouvindo, a maternidade está pesada? A maternidade está enfadonha? Vamos refletir se eu estou querendo levar pesos demais. Vamos refletir se tem coisas demais que eu quero resolver. Nós precisamos estar constantemente refletindo sobre os nossos atos, as nossas práticas, as nossas falas. Porque quando eu reproduzo que uma mãe precisa dar conta de tudo, eu automaticamente já estou colocando um peso sobre ela. E um peso muito pesado, literalmente. Ela não consegue dar conta das coisas todas que tem para fazer com perfeição. Tenta imaginar um polvo. Um polvo tem vários braços, correto? É como se a mãe tivesse os mesmos braços, os mesmos tentáculos, a mesma quantidade de tentáculo que um polvo, para tentar equilibrar tudo. Então, dentro essa mulher com esses vários braços, tem ali um notebook, um celular, a mamadeira do menino, um shampoo para estar lavando o seu próprio cabelo, a alimentação para fazer. É muita coisa. Precisamos parar e entender o que é prioridade nesse momento. Você é uma mulher, talvez no puerpério, que vai passar. Você está vivendo uma maternidade com seu filho de fase de desenvolvimento que também irão passar. Tudo é uma questão de tempo e de percepção, mas eu reforço. Vamos parar com o mito de que
mulher barra mãe precisa dar conta de tudo, porque nós não precisamos dar conta de tudo. Nós não precisamos passar por tudo sozinhas. Se você tem o seu esposo, o seu cônjuge, o seu namorado, o genitor do seu filho presente, divida com ele a sobrecarga, divida com ele as obrigações. A gente vê muito essa questão da construção do vínculo entre pai e filho. A mãe tem o papel de amamentar, literalmente, mas o pai pode participar em relação a colocar para arrotar e também criar o vínculo com o seu bebê. Então, mães, vamos parar de reproduzir o mito de que eu preciso dar conta de tudo. Não, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente dá conta daquilo que é possível, daquilo que está ao nosso alcance e, de fato, fazemos a maternidade se tornar o mais bela possível. Porque se eu estiver enfadada, cansada, exausta e sobrecarregada, sim, a maternidade pode se tornar um grande fardo para as nossas vidas. E aquilo que é a nossa maior bênção, nosso maior presente, pode se tornar o nosso maior problema, dependendo da perspectiva com a qual estejamos olhando, tá bom? Espero que essa reflexão tenha sido muito nutritiva para vocês e que vocês possam refletir sobre como tem sido o maternar de vocês, para que de fato consigam encontrar alívio diante do aparente caos que pode estar vivendo, tá? Nos vemos no nosso próximo episódio do podcast A Psi Descomplica.